Então vamos lá, pessoal. Bom Aqui. dia para o segundo dia do nosso livro, do estudo do livro. Obrigado novamente. Douglas Elias, né? O Elias eu não sabia, né? Douglas Elias. Essa é a novidade, né? Douglas Elias. Vamos lá. Pode começar. Manda bala. Manda bala que hoje deu trabalho para Maravilha. acordar, viu? Tá louco ainda mais aqui que tá frio, gelado, um Frio? pouquinho mais difícil. Frio? Nossa senhora, tá uns É. 5 graus aqui. Mas você tá na América ou você tá aqui no Brasil? Tô no sul agora. Que lugar? Inclusive não, de ontem pra hoje vim pro Rio Grande do Sul. Até nem comentei com o Daniel. Sim. Mas But very good. você é Ah, de São Paulo. não, eu sou do Rio Grande do Sul, Ah, mas eu tá. tava em Santa Catarina, agora eu tô no Rio Grande do Sul de novo. Ah, é que eu tô aqui em Santa Catarina, Visitar. tô aqui em Joinville. É? É, eu moro aqui em Joinville. Ah, Joinville é legal. Joinville é legal. É bom, eu tava em Bombinhas. Daí eu Não. vim pro É. E bom ontem, também de aí. ontem pra hoje. A gente morou 3 anos e meio em Gramado, então o Rio Grande do Sul a gente conhece bem aí, a gente se identifica bastante com vocês, os gaúchos. É lá, é bom, tá louco, cara. Mas bora lá então, maravilha, people. Ah, Look, a gente vai para o capítulo 2, né? Que até o Daniel comentou, que é a How People Get It Wrong. Ele começa com o título assim, né? How People Get It Wrong. Como que as pessoas entendem errado ou fazem errado, né? É isso que ele começa a explicar aqui. Então, ele fala muito sobre não ser aquele cara que elogia e já taca ali uma venda, né? Ah, tem uma expressão para isso, que essa mudança brusca que ele usa, ele chama de pivot. Pivot the situation. Ah, então, trazendo um resumo aqui, tá? Eu dividi esse capítulo em três partes importantes. Que a primeira parte, tá? Ele chama assim, The Problem of Aggressive Pitch, ok? Que seria o problema dessa abordagem agressiva. Então, ele fala mais ou menos isso, tá? The first major mistake in the industry is how people approach prospects, ok? Então, o maior erro da indústria é como as pessoas fazem o approach. Como que seria approach? Seria abordagem, né? Como é que as pessoas fazem essa abordagem do prospect, ok? Então, many distributors use a terrible sales pitch that sounds pushy and inauthentic. Então, a maioria, ou muitos nesse caso, né, dos distributors, a gente pode chamar dos vendedores, né, ou ah, nesse caso ele usa distribuidores, pode ser vendedores, ele diz que usa uma sales pitch terrível, né, que é uma abordagem terrível, palavras dele, tá? Uh, that sounds pushy and inauthentic. What is pushy and inauthentic nesse caso? É aquele negócio que você força, sabe? Que você vai lá e você, e aí, como é que tá? Tudo bem? Quer comprar? Mais ou menos isso, sabe? E ele continua assim. For example, ele dá o exemplo. For example, they might start with a compliment, but immediately pivot into selling something. Então ele dá esse exemplo. Você começa ali com um elogio, enfim, perguntando da família e não dá 5 segundos já tá vendendo, já teve casos comigo, não sei vocês, mas eu já aconteceu isso. Ah, Aí ele continua assim: The aggressive behavior makes prospects put their guard up instantly. Sorry, put their guard up instantly. Então ele diz que esse comportamento agressivo
ele faz os prospects, os possíveis clientes, né, subir a guarda, né? Essa é a expressão que ele usa, put the guard up, subir a guarda. Damaging the reputation of the entire profession. Então, damaging seria, nesse caso, seria como se fosse, assim, danificando a reputação da profissão inteira. Então, basicamente, nesse primeiro momento desse capítulo, é isso que ele fala, tá? Ele usa essas expressões que são bem importantes, que é sales pitch, né? Que é a abordagem que você vai usar. Ele usa o pivot, que o pivot seria, né, mudar de assunto rapidamente. Nesse contexto, ele usa como vender algo rapidamente, né? Mudar de assunto. Ah, eu estou falando aqui do livro e do nada eu começo a falar de futebol agora. Então, esse seria o pivot. Só que no sales pitch, esse pivot seria, você está ali mostrando interesse na pessoa, você mostrou interesse na pessoa ali e do nada começou a vender algo, né? Mostrou ali, tô aqui só para vender. Não, a pessoa percebe que não está interessado, né? Na família dele, na vida dele, como que ele tá, como que ele não tá, só está interessado em vender. Ele usa também to put your guard up, que seria, né, a pessoa subir a guarda, ficar desconfiado, ficar na defensiva e não tá pronto, ele tá pronto para sair da situação em qualquer momento. Não sei se Mr. Daniel, do you want to comment Go ahead. something? Go ahead. Tranquila essa parte? Go ahead. Beleza, very good. The second point of this chapter, okay, is he talks about creating unrealistic expectation. Então, é criar expectativa não realista, ok? Ah, e daí ele usa assim, ó. When distributors overpromise and exaggerate product benefits or income potential, tá? Então, quando é os distributors, os vendedores, overpromise. Essa expressão que ele usa, overpromise, muito bom. É, overpromise é quando você faz uma propaganda gigantesca do negócio que não tem, sabe, que vai ficar, tá, cara, não, demais, ok? Então, ele fala sobre isso, overpromise and exaggerate product benefits or income potential. They destroy trust. Então, quando você faz essa promessa gigantesca, exagera nos benefícios do produto ou na renda potencial, isso destrói a confiança, tá? É isso que ele diz nesse segundo ponto. Overpromise, ok? E ele continua assim: setting realistic expectations is crucial. Então é muito importante colocar ali ah, expectativas realistas, né? Sobre os resultados que podem ter ou que podem não ter, enfim. Ele diz que é crucial. Ah, e continua: if you don't, you'll just burn through your contact list, leaving a trail of disappointed people who feel they were sold a get-rich-quick illusion rather than a real business. Beleza. Então, if you don't, se tu não faz isso, né? Ah, se tu não fala sobre essas expectativas realistas, ele diz, you will just burn through your contact list, ok? Então, esse burn through que ele usa é o que a gente fala no português, mais ou menos, você vai acabar com a tua lista de contatos, você vai torrar a tua lista de contato rapidamente, porque, cadê? Ah, E ele continua assim, ó, leaving a trail of disappointed people. Então, deixando um rastro, né, de pessoas desapontadas. Ok, desapontadas. Tem uma palavra melhor no português, mas como eu sempre digo pro Daniel, quando eu começo a falar muito inglês, eu esqueço um pouquinho das palavras em português, tá? Mas o disappointed, desapontadas, decepcionadas, tá? Deixa um rastro de pessoas decepcionadas. E aqui, ó, ele diz algo que a gente viu ontem.
who feel they were sold a get rich quick illusion. Então elas sentem que elas foram, que foi vendido para elas aquele negócio de ficar rico rápido, aquela ilusão de ficar rico rápido, tá? Rather than a real business, ao invés de um business real, né? Então, resumindo todo esse segundo ponto aqui desse capítulo, é basicamente isso, tá? Ele fala sobre não prometer demais, né? Ter expectativas reais, para você não se queimar praticamente com os contatos, né? Não, aquele cara lá, ele promete um monte de coisa, pula fora porque não é negócio, ok? E ainda nesse capítulo, esse capítulo ele é maiorzinho, né? Então tem mais Douglas, um. deixa eu fazer um comentário que ele falou aqui Yes, que eu achei sir. muito interessante. A hora que ele fala aqui na página 22 ele fala assim, ó, look at tipo, ele dá o exemplo da indústria farmacêutica ou dos suplementos, né? Que advertisement, né, as propagandas tradicionais, eles têm os disclaimers. Eles mostram, o próprio remédio mostra as partes ruins, e as pessoas tomam da mesma forma. E dá o exemplo da própria, um exemplo da bula, dá o exemplo das propagandas. A gente poderia pegar como exemplo o próprio cigarro. A gente tem que ser a nível tão realista com as pessoas, né? E tem ficado claro porque aqui com a Zinzino, para mim tem ficado tão claro isso para mim nesses últimos treinamentos, porque que acontece? É só compartilhando a experiência com vocês. Eu comecei agora a sair da posição do líder, do cara que acha que vai fazer as coisas igual fez no passado, e eu comecei a estudar profundamente o negócio. Quando eu falo de estudar, é de me conectar com as lideranças, com as maiores pessoas e ver tudo. E eu tô vendo a simplicidade que eles falam do produto. A pessoa pergunta: "Ah, mas vai curar essa doença, não sei o quê, não sei o quê". A pessoa vira e já fala na hora: "Cara, isso daqui não é um remédio. Isso daqui é um nutriente que o teu corpo precisa, que você não está colocando para dentro do corpo e devagarzinho você está desenvolvendo doença. Você quer tomar, toma. Se não quer tomar, não toma. Os caras estão meio que assim, foda-se, quer fazer ou não faz. E ontem eu vi uma coisa num treinamento aqui. Não é que eles vendem doença, não é que eles falam sobre cura, mas eles batem muito na questão da conscientização. Eu vi ontem um estudo, eles falando sobre isso. Gente, é muito pesado. Eu nunca tinha visto isso. A primeira vez que eu vi que durante o mundo saiu um novo estudo mostrando que durante a vida de cada duas pessoas, uma vai ter câncer na vida. Caramba, cara, eu achei surreal isso. De cada duas pessoas, uma vai ter câncer. E qual que é o maior dos motivos do câncer está correlacionado com a parte da alimentação. Então, isso ajuda a gente a criar consciência, não é vender doença, mas trabalhar o quê? A prevenção para as pessoas. E esse exemplo que ele deu aqui para mim, que eu achei da indústria farmacêutica ou dos suplementos, que as pessoas, elas, elas sabem daqueles disclaimers, elas sabem daquilo, mas mesmo assim elas vão acabar comprando, entendeu? Porque em vez da gente ficar tentando ocultar alguma coisa, a gente precisa ser muito direto com as pessoas. Isso sim, my God. Duas pessoas, a cada duas. Senhora do céu. É muito. Com a minha sorte vai ser, eu sou um. Né? That's it. Cara, But cara, crazy, 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 cara, crazy, crazy. man. O que que nós podemos fazer a partir de hoje, a partir de agora? O que que a gente pode fazer para prevenir isso, né? Cara, e isso vai ser pitch meu dos treinamentos. Vou pegar esse estudo e vou mostrar. Cara, é muito surreal isso. E é um produto que trabalha a prevenção, né? Não, crazy, my God. Essa informação eu não sabia mesmo. Eu também não Didn't sabia, know. cara. Eu também não sabia. My God, my God. Perfect, man. I will go to point three, ok? O último ponto dessa parte, tá? Desse capítulo, ah, é algo que ele fala sobre the tourist mentality or the 2%.
ok? É a mentalidade do turista, ou ele fala sobre os profissionais, os 2%, né? Então, ele traz alguns dados aqui, tá? Ele começa falando assim: Most people enter network marketing just to dabble. Tá, ele fala que a maioria das pessoas entram no network marketing só para dabble. O que que é esse dabble? Meu Deus, eu tenho que entender essa expressão que não tem tradução, né? Dabble is quando você entra só para ver, sabe? Ah, vou ver o que que vai dar aqui, vamos ver. É isso aí, sabe? Quando o cara entra sem seriedade, né? Vai pra ver, né? Ah, They, they are what were called tourists. Então, o nosso Eric Worre, ele chama isso de turista, ok? E ele fala mais ou menos assim: They treat the business like a lottery ticket and quit at the first sign of rejection, ok? Eu posso até acrescentar que é na maioria dos casos, né? As pessoas, elas tratam o business como se fosse um bilhete de loteria. E no primeiro sinal de rejeição, eles desistem, ok? E ele continua. In fact, 98% of people are just passing through. Então, na verdade, em fato, 98% das pessoas está só de passagem. É isso que ele diz, tá? To build a lasting business, you must graduate from being a tourist and join the 2% of the true professional who take skill development and leadership seriously. Beleza. Então, para construir um negócio duradouro, né? To build a lasting business, você tem que graduar, não, né? Você tem que sair de ser apenas um turista, né? You need to graduate from being a tourist. Então, você tem que sair ali dessa área de ser um turista e se juntar a esses 2%, né, que são os profissionais que levam a sério esse skill development, que é algo até que vem naquela parte lá, como é que é, Daniel, do que ele fala sobre bigger than the paycheck, Yeah, right? yeah. Ah, que é esse skill development, né? Não é só pensar ali no money, money, money e pensar, cara, tem que evoluir de alguma forma e ele termina com levar o leadership, essa liderança a sério, ok? Yeah. Então, basicamente, essa parte ele fala sobre isso, né? Que a maioria das pessoas que entram ali são os turistas, né, que ele chama, e para construir um negócio ali duradouro, enfim, você tem que estar disposto, né, a evoluir as skills, as habilidades, a liderança, desenvolver as habilidades, as lideranças, para se juntar nesses 2%, né? Ah, eu acho que basicamente é isso, É. Eu vou dar o uma. Chapter 2. Eu posso, É, eu é, posso, eu vou fazer só um comentário sobre aqui, ó. Ele uhum, coloca uma tabela aqui, ó. Deixa eu ver se eu uhum, consigo tirar isso, que eu queria mostrar essa parte para vocês. Dá uma olhada, vocês conseguem ver essa tabelinha que ele faz aqui, ó. Conseguem? Eu vou Sim, sim, dá, explicar dá para ela. ver. Dá para ver. Dá para ver, né? Eu vou Dá. explicar ela, tá? O que que ele fala aqui, que é o Lifetime Recruits. O que que ele explica aqui? É o tipo assim, o tempo de vida de recrutamento ou das pessoas que recrutam. 70% das pessoas que se envolvem com a nossa profissão, 70 não recrutam ninguém. Zero. Zero, zero, zero. Gente, tem um pouco de experiência disso do passado, né, Mário? Mas beleza, 70%. Mas, cara, já é pra mim que faço parte dos 2%, de verdade, sem. Não faço parte dos 2%, faço parte do 0,5% lá. Eu, cara, não entra na minha cabeça a pessoa não recrutar ninguém. Por que que ela entrou no negócio, tá?
E depois eu vou discutir com vocês isso à noite, que a gente vai conversar um pouco sobre isso. 20% das pessoas, olha como que vai ficando. 20% das pessoas recrutam de uma a duas pessoas. 20. Então eu já estou falando de 90% que não vai fazer merda nenhuma praticamente. Praticamente não vão fazer nada. 5% das pessoas recrutam de 3 a 5. Aqui já começa um ponto de duplicação importante, né? Porque a pessoa entrou, não vai se tornar um professional, um pro, que ele usa muito esse termo, né? O pro, né? De professional, 5%, mas essa pessoa entrou e já deixou herança, porque ela recrutou de 3 a 5 pessoas. E 5%. E 3% das pessoas recrutam de 6 a 9. Todos esses são considerados para ele como turistas do marketing de relacionamento, do network marketing. São considerados como turistas, são pessoas que entraram. E o turista, é muito legal esse termo que ele utilizou, porque o turista é o cara que vai dar uma bisbilhotada e depois vai embora. O cara vai para um lugar, bisbilhota, não sei o quê. Ai, que legal, lá, 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 e vai embora. São os turistas. E 2% recrutam mais de 10 pessoas. E aqui ele começa a classificar esses como os business builders. Business builders, né? Os construtores de negócio. Porque aqui já existe uma grande possibilidade, se ele recrutou 10 pessoas, dele já começar a dar certo de já encontrar algum duplicador. E isso vai dando gás para que a pessoa fique no negócio por mais tempo, porque vai vindo um fogo ali de baixo. Então, eu acho muito legal essa parte aqui, essa parte, e a gente está vivendo isso nesse trabalho que a gente está fazendo aqui, junto com a Zinzino. E hoje à noite eu vou trabalhar algumas ferramentas para dar uma partada de fato nos business builders, nas pessoas que pelo menos tomaram a decisão para os turistas, porque eu não tenho tempo para ficar trabalhando com turista. Eu de fato eu não tenho esse tempo. E ele explica muito bem, mas eu sempre enfatizo, eu gosto de enfatizar, né? O Douglas, depois se a gente puder, né? A gente tirou aquelas fotos, dá uma organizada depois. Eu vou pegar isso também, eu vou tentar fazer por aqui, tentar organizar esse livro na inteligência artificial bonitinho. E para quem ainda está no Brasil, eu vou tentar mandar a cópia desse livro em PDF, já traduzido, alguma coisa, né? Com inteligência artificial, para vocês poderem acompanhar. Porque assim, eu não estou fazendo essa escola de negócio para achar. Não, esse livro é muito bom. Ele é muito bom. E ele serve para outras profissões também. Porque às vezes a pessoa ouve isso daqui e ela fala assim: ó, caramba, o que está acontecendo comigo neste momento é que eu estou me comportando nessa minha profissão como turista. Que eu estou fazendo isso ou aquilo errado. Então a gente tira de fato muitos aprendizados. Tem mais algum comentário, teacher, para fazer sobre o. Ah, tem a... Se você puder ler essa última parte, teacher, aqui, ler e a gente discutir sobre ela para terminar com ela, que eu acho legal essa parte aqui, Tá, ó. This is normal. qual? Aqui, ó. This kind of. Sabe, aqui, da parte da tabela que ele dá o exemplo da NBA, dos musicians, dessas pessoas aqui. Sabe essa parte? Ah, this Página is normal. 27. É, Tá, isso. tá. Que eu comecei a transcrever o livro também, daí eu tô sem a imagem, tá? Mas this is normal. Isso. É. ah, the, this kind of gap between the top performers and everyone else isn't unique to network marketing. The same pattern shows up across almost every competitive field. Yeah. Próxima parte também? Yes? Não, acho que é legal ler Ah, toda essa parte e a gente explicar sobre ela. tá, daí depois a gente explica. Ah, tá. The basketball, for example, were over 500,000 kids playing high school basketball and only 540, yeah, and up in the NBA. Oh my God. In any given year. You see it in acting, where hundreds of thousands of people pursue it and only about 1% earn over six figures a year. You see it in music, where 40 million people play the piano and maybe 200
are elite solo concert pianists. In every competitive field, a small percentage rises to the top, and the rest is either stay casual or move on. The difference is that in those fields, you might need to be 6 feet 7 inches, tall, or a child prodigy to break through. In network marketing, the price of entry into the top 2% is just 10 personal recruits. You simply have to want to figure it out and then actually do the work. Yeah, Esse exemplo que ele dá aqui, ele é muito legal, né? Porque ele dá o exemplo das pessoas que jogam basquetebol e vão para NBA. Aí ele fala mais de meio mais milhão meio de milhão de crianças jogam. pessoas. Mais de meio milhão É, de crianças jogam desde a high school e apenas 540 pessoas que vão lá para a NBA. Então imagina a proporção. A proporção aqui ele fala de coisa de 1%, que 40 milhões de pessoas elas tocam piano e aproximadamente 200 pessoas se tornam elite. Que no marketing de rede, fazendo essa comparação, para você se tornar elite dessa profissão, elite não está falando milionário, ele está falando que para você fazer parte dos 2% é só você recrutar 10 pessoas. Porque aqui entra o campo da meritocracia, do trabalho, daquilo que precisa de fato ser feito. E corrigindo os gaps, né, que nem o professor citou no começo, ele explica muito sobre isso durante discorrendo no livro, que você precisa aprender a criar relacionamento com as pessoas antes de chegar a fazer o pitch. O exemplo, o Douglas deu exemplo para mim, numa aula que nós estávamos fazendo, que um tio dele, de muitos anos, que ele não falava, que ele não tinha contato, que foi fazer contato para ele e em 10 segundos, 15 segundos, já entrou já falando do negócio. Então ele não aqueceu, ele não coisa. E outra, ele podia já ter, sendo muito sincero, o sobrinho. Faz muito tempo que eu não falo com você. Eu estou te procurando especificamente por causa de um negócio que eu vi. Eu me lembrei de você. Beleza, pelo menos é verdadeiro. Mas esse negócio de ficar rodeando a pessoa e assim, você não preparar. Eu gosto mais de aquecer o contato, descobrir uma necessidade da pessoa e depois oferecer o negócio para ela, diferente de produto. De produto, a gente sabe que é um produto. Gente, eu fui na Porsche ontem, eu vendi produto pro cara. Fui na Porsche ontem, eu vendi produto pro cara. Já mandei o link para ele fazer a subscrição dele, porque é algo que ele perguntou que eu fazia. Eu falei do produto, ele falou, cara, que surreal isso, tal. Contei um pouco da história para ele, simples. Mas agora, para recrutar esse cara, que é um vendedor lá da Porsche, não é que a oportunidade não seja boa para ele, é porque eu não conheço as necessidades dele para poder falar do negócio. Então precisa ser desenvolvido o quê? Um relacionamento. Então, neste capítulo, para finalizar mesmo, ele fala o que que as pessoas fazem de errado. Como, o que que as pessoas de fato fazem de errado? E no capítulo 3 que a gente vai falar amanhã, ele vai falar como que as pessoas fazem o quê? O certo. Ó, how to get it right. right, né? Isso. É isso, gente. Deu o horário já certinho, tá bom? Ótimo dia para vocês. Obrigado Obrigada, novamente, Douglas. gente. Obrigado. Tamo junto. E a gente se Gracias. vê não do Clube do Livro, mas a gente se vê à noite hoje, tá bom? Valeu, Dani. Valeu, Douglas. Bom dia para vocês. Valeu. Deus abençoe. Valeu. Bye Falou, bye, obrigado. people. Amém. Tchau, tchau. Até mais.